Obrigado por ter voltado. Vamos tentar tornar ainda mais dinâmica a nossa aula. Então vamos lá. Quarta característica importante dos estados federativos, a gente já falou ali da sua descentralização política administrativa, a gente já falou do poder de auto-organização, a gente já falou, segunda característica, professor, qual era mesmo? Vamos lá, participação na vontade da formação da União, e aí os requisitos para a manutenção da federação. Na verdade, não é exatamente uma característica essencial, porque pode variar de um estado federativo para outro. Alguns estados federativos podem sequer ter esse tipo de controle. Então, sua ausência não descaracterizaria um Estado federativo, mas servem para que o Estado possa manter sua rigidez. A primeira delas é a questão da rigidez constitucional. Por quê, professor? Então, a gente tem uma Constituição rígida, que não pode ser alterada por qualquer processo legislativo, é uma das principais características do Estado federado, que não quer perder facilmente essa característica. Então, vamos lá. Olha, a Constituição não pode ser alterada. Inclusive, pessoal, uma segunda característica que não está presente em todas as federações, mas que está presente na Constituição Brasileira de 1988, leva além essa característica da rigidez. Então, nós temos na imutabilidade da forma federativa. Em outras palavras, a nossa Constituição Federal tornou cláusula pétrea esse tipo de organização estatal como a união indissolúvel de estados e municípios. Além do mais, pessoal, uma terceira característica é o órgão encarregado do controle de constitucionalidade. Controle qual, professor? Controle concentrado, abstrato, aquele que a gente já estudou, meus alunos de tópicos especiais 2 de 2020.2. Ou então você que está assistindo essa aula nesse momento. Nós temos o STF para resguardar a Constituição Federal e nós temos os tribunais de justiça estaduais para resguardar as constituições estaduais. Tudo bem, professor, mas por que isso é importante? Pela capacidade de fiscalizar e de proteger a Constituição de ameaças de outros instrumentos normativos ou de atos do poder público, como a gente estudou, inclusive de suas omissões. Tá bom? Indo adiante, pessoal, agora a gente chega no segundo tópico da nossa aula, que é a soberania versus a autonomia. Pessoal, a soberania é um poder político supremo que não é limitado por nenhum outro poder na ordem interna e que é respeitado como independente na ordem internacional. Então, são regras impostas e por estar em igualdade com os poderes supremos de outros povos. Cuidado, pessoal, tenham muito cuidado, porque apesar da classificação, inclusive, do saudoso, a gente recém perdeu o nosso jurista cearense, Paulo Bonavides, então ele defendia lá a soberania com essa característica de ser independente perante a ordem internacional. Por mais que se critique, a gente vê muito aí, principalmente políticos de direita, reclamar do chamado globalismo, mas nós vivemos em uma época de globalização e dentro dessa globalização está cada vez mais presente no dia a dia a existência de órgãos internacionais cuja a submissão de cada um dos estados, é claro, é fruto de sua própria soberania. Então, o Brasil pode ratificar um tratado se colocando diante da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, por exemplo. Então, ele abre mão de um pouco de sua independência para harmonizar esse convívio internacional. Então, é uma característica que está sendo, sim, relativizada nos últimos tempos, tendo em vista essas relações internacionais, essas organizações supraestatais, tá bom? Quem tem soberania, pessoal, é a República Federativa do Brasil e não a União. Cuidado! É claro que a União irá representar a República Federativa do Brasil lá fora, mas a soberania é do Estado e não do ente União. O Estado Federativo do Brasil é formado pela união indissolúvel de estados e municípios, até uma nuancezinha.
uma filigrana aqui para vocês tomarem cuidado. A união do artigo 1º é com U minúsculo, porque está falando exatamente dessa reunião de entes federados, enquanto só lá no artigo 18 a gente vê a existência da união com U maiúsculo, uma entidade própria e diferente das outras, que também terá a sua autogestão, a sua autonomia, tá bom? Além do mais, pessoal, agora a gente chega na autonomia, que vem ali, salvo engano, do latim, autos, próprio, perdão, do grego, né? Mas nomos, professor, norma, a sua capacidade de autogestão ou de criar as suas próprias normas, como eu já falei para vocês, respeitando aquela característica de sua descentralização político-administrativa. Principalmente da política, professor, que é o poder de criar suas próprias normas. Perfeito, pessoal. Então, a autonomia é sua capacidade de se autorregrar, de criar suas próprias normas. Todos os entes da Federação Brasileira possuem autonomia. E essa autonomia ela é representada pela auto-organização, da União pela Constituição Federal, dos estados pelas constituições estaduais, do DF pela sua lei orgânica e dos municípios pelas suas leis orgânicas também. De autolegislação, professor. Então, olha, a autonomia pressupõe a auto-organização, autolegislação, que é a capacidade de criar suas próprias leis, de autogoverno, que é de eleger o seu próprio poder executivo e também do seu poder legislativo, e de autoadministração, que é a capacidade de executar aquilo que foi estabelecido pelo núcleo central, de fazer seus próprios negócios. Não existe, pessoal, isso é complicado de entender no Brasil, porque na prática a gente vê que não é exatamente assim. Mas, como nós estamos estudando algo que foi criado doutrinariamente fora do Brasil, que bebe muito na formação dos próprios Estados Unidos da América, a primeira federação, tal como nos conhecemos, o primeiro que tem aquela Constituição escrita, como nós conhecemos. Então, essa federação, ela não tem hierarquia entre União, Estados e a nossa ainda mais, não existiria hierarquia ainda entre Estados e municípios. Na prática, algo que é muito debatido, principalmente no início de 2019, muito se falava ali, os estados falidos, os municípios falidos, a União também não está bem das pernas, precisa ali de uma reorganização econômica, mas que tem muito mais poder econômico, tem muito mais poder político, as decisões são lá. Então, principalmente até mesmo pelo dinheiro, a grande maioria dos tributos são tributos da União, imposto de renda, de importação, de exportação, IOF, as CIDs praticamente todas. Então, diante de tudo isso, a União no Brasil acaba sim, na prática, tendo hierarquia, mandando ali, tomando os prumos, os rumos que serão ali seguidos pelos estados e pelos municípios. Contudo, nossa Constituição assim não determina. Muito se fala então nesse novo pacto federativo, algumas pessoas inclusive nos dias de hoje defendendo uma nova Constituição que, com todo respeito, por mais críticas que eu tenho à nossa Constituição de 88, acho desnecessário, mas sim, a gente precisa de uma federação mais fortalecida, com mais poder dos entes autônomos do que tão concentrados como existe na União hoje, que faz com que o cidadão comum e muitos de nós, estudantes de direito, chegamos a acreditar que a União tem hierarquia sobre os estados e os municípios. Então, cuidado, porque não existe hierarquia entre os entes da federação, tá bom? Além disso, pessoal, a gente está encerrando aqui com 9 minutos, que a gente já vai para o próximo assunto, o 3, tá bom? Próxima aula, próxima parte, a gente pode passar ou não um pouquinho. Até já!